Você sabia que a Bíblia relata uma terra desconhecida e com muitas riquezas que possivelmente é o Brasil? Nesse vídeo eu vou falar mais sobre isso. Mencionada na Bíblia, a terra de Ofir era um local com muitas riquezas de onde o rei Salomão recebeu muito ouro, pratas, pedras preciosas, animais exóticos e valiosas cargas de madeira de lei. Essa terra era muito conhecida por ter o ouro menos impuro e mais valioso de sua época. Ofir era um personagem bíblico do Antigo Testamento que possuía uma imensidão de terras. Ele era filho de Joctã, descendente de Sem, filho de Noé, e por isso que suas terras foram chamadas Terra de Ofir. O rei Salomão, filho do rei Davi, era considerado o homem mais rico e sábio de sua época. Há até alguns que digam que ele foi o homem mais rico de toda a história da humanidade. E possivelmente boa parte de suas riquezas eram retiradas dessa terra de Ofir, que hoje seria o Brasil, já que o Brasil sempre foi marcado por uma terra muito rica e por possuir muitas riquezas naturais, principalmente na floresta amazônica. Salomão decidiu construir um templo em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança. E para construir esse templo, ele precisava de materiais de alta qualidade, e ele não conseguiria isso em uma terra qualquer. Por isso havia um acordo entre a Fenícia e Judeia que tratava de viagens em busca de uma terra longínqua para conseguir esses materiais. Na parceria, Salomão entrou com os recursos para a construção de uma poderosa esquadra de grandes navios. E boa parte da herança que o rei Salomão tinha vinha de seu pai, o rei Davi. O rei Irã, de Tiro, entrava nesse acordo fornecendo ótimos marinheiros que eram experientes em enfrentar o Mar Tenebroso, conhecido pelos fenícios. As frotas do rei Irã da Fenícia e do rei Salomão teriam então possivelmente viajado pelo rio Amazonas entre os anos de 993 a.C. e 960 a.C. Não por acaso que o rio, que é chamado de Rio Solimões, que começa no Peru e atravessa boa parte da Amazônia brasileira, tem esse nome. A etimologia da palavra Solimões é Salomão, porque o rei Salomão passou por lá. Solimões é como se fosse uma corruptela do nome original, Salomão. Naquela região, até os dias de hoje, há uma forte presença da língua hebraica, principalmente da língua Quichua e da língua Tupi falada pelos indígenas brasileiros. Na obra Presença Judaica na Toponímia Brasileira, a autora relata que a vinda de espanhóis e portugueses para a região da América era baseada na cartografia de Salomão, porque eles precisavam de relatos de quem já sabia e conhecia sobre essa área ocidental. Ainda é relatado que pelo menos 2 judeus embarcaram na frota de Cabral, servindo como conselheiros para o caminho marítimo até o Brasil. E quando enchiam seus navios de madeira para o Brasil, os marinheiros portugueses costumavam dizer que eles estavam com uma carga de madeira hebraica. O que se acredita também é que esses povos indígenas são uma das 10 tribos perdidas de Israel, por isso que eles têm uma presença hebraica tão forte. Em um museu de Beirute, no Líbano, existe uma moeda cunhada com um mapa que contém o formato das Américas e um mapa mundi. As escolas e universidades não nos ensinam que hebreus e fenícios pisaram em solo americano cerca de 1000 anos antes de Cristo e até mais de 2000 anos antes de Cabral. Eu particularmente acredito nessa possibilidade até pelas inúmeras semelhanças entre essas histórias, como por exemplo, as semelhanças entre as línguas tupi-guarani e as línguas semíticas antigas, além das semelhanças entre tradições indígenas brasileiras e as tradições israelitas e também do povo mediterrâneo. O nome do afluente Solimões, que deriva de Salomão, já que Salomão, junto com as frotas do rei de Tiro, teriam navegado por essa região. E também outras evidências, como as inscrições em Pouso Alto, no estado de Paraíba, gravada em pedras,
e no estado do Rio de Janeiro, em pictogramas da Pedra de Gávea. Não tenho dúvidas alguma que o Brasil é uma terra abençoada e muito rica, e para mim, ela é a terra de Ofir que é citada na Bíblia. E lembrando, eu não acredito na teoria que o Brasil é a terra prometida aos israelitas. Para mim, isso é um exagero de patriotismo que não tem necessidade. E claro, não tenha dúvidas de que a verdadeira história da nação brasileira e do mundo é oculta e não é ensinada nos meios acadêmicos.